depois. Então, agora, oficialmente, boa noite para todo mundo, muito bem-vindos. Boa noite. Meu nome é Amanda, eu sou consultora educacional aqui na Mayos Study. A Mayos Study ela é uma agência de intercâmbio de estudos que trabalha com a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá. E aí hoje o nosso foco é para poder conversar com vocês sobre como que a gente consegue ir para estudar, morar e trabalhar no Canadá. E para isso eu tenho a participação da Bruna, que é da representante comercial lá da ILSC e Greystone College. E aí ela pode se apresentar um pouquinho melhor e contar para a gente o que ela vai apresentar para a gente. Boa noite, obrigada, Amanda. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, é sempre muito bacana a gente conseguir conversar direto, com os alunos que estão interessados em ir para o Canadá. Então, como a Amanda falou, meu nome é Bruna, eu sou representante do grupo ILSC aqui no Brasil, então eu dou suporte para todas as agências que são nossas parceiras, e promovem os nossos produtos. E hoje a gente vai falar sobre as oportunidades de estudar, trabalhar e, consequentemente, no Canadá, morar no Canadá, tendo aí a permissão de estudo e trabalho. Então, hoje eu vou trazer para vocês quais são as opções de programa, o que é possível, quais são os benefícios, e aí fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas, para sair daqui pronto para dar o próximo passo direto para o Canadá. Essa é a nossa intenção hoje. Isso aí. Ok. Está conseguindo compartilhar? Consigo, posso já... Ah, não estou. Não? Não. Ele aparece aqui, mas eu não estou com... Agora sim. Não foi. Está aparecendo para vocês? Sim. Para mim dá. Para mim tá. Então, tá bom. Podemos começar? Podemos. Pode? Então, gente, posso só te interromper rapidinho? Claro. Bruno? Quem tiver dúvida, se quiser, pode abrir o microfone para poder passar para a gente as dúvidas. É bem legal que realmente a gente consiga interagir e trazer as dúvidas, as coisas que geram, que vocês estão preocupados ou que vocês não entenderam legal, para a gente poder sair daqui sabendo direitinho como vão ser os próximos passos do planejamento. Se não quiser abrir o microfone, conversar aqui com a gente, pode mandar no chat, eu estou de olho aqui, e aí a gente vai resolvendo, vai respondendo durante a apresentação. É isso aí, fiquem à vontade mesmo, gente, pode me interromper se precisar, se tiver alguma dúvida para não deixar passar, a gente está aqui hoje para tirar todas as dúvidas mesmo e vocês ficarem tranquilos quanto à decisão de vocês, tá? Então, vamos começar falando sobre o Greystone College, Canadá. Na verdade, só para dar um pouquinho de história, o histórico da ILSC para vocês, hoje nós somos um grupo educacional, chamado ILSC Education Group, nós somos uma empresa canadense, de origem canadense. A gente começou primeiro como escolas de idioma, que é a ILSC Language Schools, onde a gente oferece os cursos de inglês e francês. Tá, a gente começou em 91 na cidade de Vancouver, e ao longo dos anos a gente foi expandindo para o que a gente tem hoje, que é a Austrália, além do Canadá e a Índia. Após alguns anos, a gente abriu o Greystone College, que é onde a gente passou a oferecer cursos vocacionais, que são cursos já de nível superior para preparar os alunos a ingressar no mercado de trabalho. Então, dentro do ILSC Education Group, hoje a gente tem duas marcas principais, que é a ILSC Language Schools, onde a gente vai oferecer os cursos de idioma, e o Greystone College, onde a gente vai oferecer os cursos vocacionais. Tá? Como o nosso assunto hoje é Canadá, a gente vai focar nos 3 destinos que a gente tem hoje no Canadá, que é Vancouver, Toronto e Montreal, tá? Para quem não conhece o destino, para quem nunca teve a oportunidade de visitar, eu vou falar bem brevemente sobre os destinos, assim, perfil, como é que funciona para vocês se situarem também, mas se tiver qualquer dúvida adicional, podem me perguntar.
Vancouver, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por Vancouver. Então, muitas pessoas acabam comparando Vancouver com Floripa, aqui no Brasil, né? É uma cidade relativamente pequena quando a gente compara com uma cidade como São Paulo, mas tem toda a infraestrutura de cidade grande, tem o centro de negócios, tem tudo que a gente precisa e é muito próxima da natureza, né? Então você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você tem a infraestrutura de cidade, mas ao mesmo tempo você consegue estar muito próximo da natureza também. Então, para quem gosta de esporte ao ar livre, a gente tem a montanha para esquiar muito próximo de Vancouver na época do inverno. Para quem gosta de correr no parque, Vancouver consegue proporcionar isso estando no centro da cidade, tá? Montreal, daí já vai para uma parte mais europeia do Canadá. Montreal está na província de Quebec, que foi uma colônia francesa, né? Então, 99% da população em Montreal é bilíngue, falam tanto inglês quanto francês. É uma das maiores colônias francesas fora da França, né? Então, é um destino diferente dentro do Canadá. Tem uma arquitetura bem europeia, uma cidade das artes, gastronomia. Então, é muito bacana para quem gosta dessa questão de multicultural, de estar em contato com várias culturas e ter uma experiência diferente no Canadá, né? E daí a gente tem Toronto, que daí também dispensa apresentações, né? Toronto, cidade grande, né? Mais o ritmo acelerado de trabalho, de área de negócios, tem muita coisa acontecendo, é o principal portão de entrada para os turistas, mas não deixa também de perder a questão da natureza que tem no Canadá inteiro, praticamente, né? Apesar de Toronto ser uma grande metrópole, né? Ser uma cidade grande, ainda assim a gente consegue estar muito próximo da natureza, que é o que a gente, para quem está no Brasil, né? O caso do Marcos, ele é um privilegiado, porque ele está em Portugal, maravilhoso, na Europa. Mas a gente que está aqui no Brasil, às vezes a gente sente, principalmente nas grandes cidades, uma certa dificuldade, né, de encontrar lugares próximos da natureza, estando no dia a dia, na rotina da cidade. Então, o Canadá consegue consegue viajar para poder encontrar, né, por aqui. Exatamente. Então, por exemplo, eu em São Paulo, o mais próximo da natureza que eu tenho é o Parque do Ibirapuera, ou os parques que tem, né, pelos bairros. Então, a gente precisa pegar um carro, por exemplo, para chegar numa área de campo, né, lagos e tal. E no Canadá você consegue ter isso muito próximo do centro da cidade. As nossas 3 escolas nesse destino estão sempre localizadas no centro, tá? Então, não é nenhum bairro distante, não é uma outra, um subúrbio, assim, que a gente fala, né? Às vezes está no centro da cidade, próximo aos pontos turísticos, sempre próximo aos pontos de transporte público, tá? Isso é muito importante para a gente, para que os alunos consigam fazer o deslocamento da melhor forma possível. Então, sempre no centro da cidade, tá? Nos 3 destinos. Então, eu dei um overview bem geral sobre as 3 cidades, mas se vocês tiverem outras dúvidas, vocês me falam, porque senão a gente fica muito tempo falando dos destinos, e eu gosto de falar, entendeu? Então, a gente vai ficar aqui 3 horas conversando, eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar, mas fiquem à vontade, tá, para fazer qualquer pergunta. A gente vai falar agora, entrar mesmo na parte dos programas, né? Então, o que são os programas vocacionais no Canadá, o que eles proporcionam e quais são as opções de cursos e programas que a gente tem. Para quem está inteirado na área do intercâmbio, já teve a oportunidade de fazer intercâmbio antes ou conhece o Canadá, até alguns anos atrás era possível a gente trabalhar no Canadá, ter a permissão de trabalho somente fazendo curso de inglês, né? Então a gente viajava para o Canadá por um período de tempo, fazia um curso de idioma e a gente podia agregar a nossa permissão de estudos também a permissão de trabalho. De alguns anos para cá houve uma mudança e a permissão de trabalho, ela é oferecida agora, é um benefício agora só para os alunos que estão fazendo um curso de nível superior. Então, daí que a gente entra com o Greystone College. O Greystone College é um college privado, né? Então, para quem já pesquisou também, a gente tem no Canadá os colleges públicos e os colleges privados. O Greystone é um college privado que oferece os cursos que dão aos alunos a possibilidade de trabalhar enquanto estudam, tá? Sempre que a gente... Tem alguma pergunta para mim? Que eu vi que subiu o balãozinho. Estou abrindo. Ai, que legal! Conhece bastante do Canadá, o Sidney, então sabe que eu estou falando que eu não estou exagerando. Ai, que bacana.
Então, gente, os cursos que a gente tem hoje no Greystone College, sendo vocacionais, qual que é a nossa intenção com os cursos? A nossa intenção é preparar vocês para ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação adequada para a área. E como é que a gente inclui os cursos dentro do nosso portfólio? Todos os cursos hoje, eles são de áreas que têm demanda profissional no Canadá. O Canadá, ele é um país relativamente novo, né? Ele tem grande extensão territorial, mas enquanto a população é pouco, né? Eles têm poucos canadenses, assim, pouca população nativa mesmo do Canadá. Então, é um país que ele é basicamente construído por imigrantes. Então, eles valorizam muito a mão de obra qualificada e eles têm demanda profissional para ocupar essas vagas aí que não conseguem ser preenchidas. Então, todos os programas que a gente tem hoje são de áreas em demanda e isso faz com que seja garantida a colocação de vocês profissional, principalmente durante o período do estágio, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona mais para frente, mas vocês já devem ter ouvido falar no co-op. Né, quem está pesquisando o Canadá aí, o co-op é a primeira palavrinha que vem quando a gente fala de permissão de trabalho. Então, hoje no Canadá, a gente vai ter cursos voltados para a área de negócios, então, negócios internacionais, questões aduaneiras, comunicação dentro da área de negócios, comunicação corporativa. A gente vai ter os cursos na área de hospitalidade, como atendimento ao cliente, gestão, né, de hotéis, de lojas, revendas e tudo mais. E a gente lançou esse ano os nossos cursos de marketing digital. Então, a gente fala que às vezes das crises surgem oportunidades e a gente com a pandemia viu uma demanda crescente da questão digital, né? Tudo que a gente conhecia antes no presencial foi passado para o digital, para o online, e essa área deu um boom gigantesco e eu não acho que vai desacelerar, né? A gente nessa era da tecnologia, tanta coisa mudando, é uma área que tem bastante demanda e a gente conseguiu colocar esses cursos começando esse ano. Então, as nossas primeiras turmas começaram no início desse ano. Então, essas são as 3 principais áreas que a gente oferece, mas tem uma lista de programas disponíveis, tá? Depois a gente pode, eu posso detalhar alguns dos programas para vocês, mas tem muitos programas disponíveis e não precisa ter um inglês super avançado para fazer os programas, tá? Então, a gente tem programas onde a gente consegue aceitar alunos a partir do pré-intermediário, que no nível da ILSC é o último nível do inglês básico, né? Então, não precisa ter um inglês maravilhoso, fluente, para conseguir fazer um curso profissionalizante e ter a permissão de trabalho, tá? Isso é bem importante, porque muitos alunos brasileiros têm essa questão. A gente faz aula de inglês aqui no Brasil, mas o conteúdo, ele é muito curto, é muito enxuto, a gente não tem a prática do idioma, então, normalmente, quando a gente pensa em fazer um curso de nível superior, fala, meu Deus, eu tenho que ter um inglês super fluente para conseguir acompanhar. E, na verdade, não. É óbvio que vocês não vão conseguir fazer um curso super intensivo por conta da matéria, né? Nesse caso, vocês não conseguiriam acompanhar, mas a gente tem cursos de entrada, onde é possível que vocês ganhem, tenham essa experiência, né? E ganhem aí o benefício da permissão de trabalho. Tá? Ô, Bru, então, só para poder ficar bem claro para todo mundo, né? Se você puder até voltar um slide só para poder ficar de novo na parte dos programas. Então, né, no Canadá, quando o aluno está estudando inglês, ele não tem a permissão de trabalho. Não né? tem. Essa é um ponto do Canadá. E aí você falou, né? Quando o aluno está estudando nível superior, ele vai poder trabalhar. E aí, só para poder deixar claro que o nível superior, aqui que a gente está falando através da Greystone College, ele nem é um nível superior de uma faculdade, de um bacharelado, um mestrado, já através dos cursos vocacionais, né? Então, esse é um diferencial desses programas da Greystone College, que através do curso vocacional você também já consegue trabalhar e tem ainda essa flexibilidade do nível de inglês para poder entrar no curso. Exatamente. Que se fosse uma faculdade, com certeza a exigência seria bem maior. Com certeza, a exigência é maior em universidade. O que eu sempre falo é uma comparação, assim, só em nível de duração e de qualificação profissional. É como o que a gente tem aqui no Brasil, tecnólogo, né? Que são os cursos de curta duração nas universidades, que duram em média 1 ano e meio, 2 anos. É basicamente o mesmo conceito,
tá? Só para vocês terem uma ideia de duração. Não é uma qualificação profissional como um bacharelado, uma pós-graduação, mas te dá aí uma qualificação profissional e acadêmica para ingressar no mercado de trabalho. Vou pegar aqui o gancho da pergunta do Sidney. Ele até colocou aqui, né? Já estou gostando dessa fala do pré-avançado. Pré-avançado ou pré-intermediário, Sidney? Corrige depois aqui a gente para saber o que é que você queria falar. Pois esse curso, acredito que seja um curso vocacional, técnico, correto? Exatamente. Então, os programas de certificado e de diploma da Greystone College, de co-op, acho que eu já estou até adiantando a fala, mas ali para frente. Pode. Não tem problema nenhum. É bom que a gente vai trocando ideias, aí vão surgindo as perguntas. Isso, o Sidney corrigiu aqui para gente, sorry, pré-intermediário, isso mesmo. Então, isso é muito bom, porque abre bastante, né, oportunidade para quem ainda está caminhando no inglês e que com certeza vai evoluir bastante no inglês aí durante o curso, né? O Marcos também queria fazer uma pergunta, pode falar aí, Marcos. Então, com licença, eu queria fazer uma pergunta que é bem importante para mim. Eu já estive na Nova Zelândia e lá tem um sistema que eu queria saber se no Canadá é igual, já que está falando do curso e dos critérios, dos requisitos que são para ingressar no curso. Eu parei o meu ensino médio e fui fazer um curso técnico no Senai de eletricista, e para o governo da Nova Zelândia isso quer dizer que eu terminei meu ensino médio, uma vez que eles subentendem que se eu fiz um curso de técnico, aquilo dali para eles é como se eu tivesse terminado o ensino médio. Eu queria saber se no Canadá funciona da mesma forma. Olha, Marcos, provavelmente sim. O que a gente pede é o certificado de conclusão do ensino básico, né? Que é o médio, fundamental, e o curso técnico aqui no Brasil, ele indica a finalização do ensino médio. Então, não teria problema nenhum, tá? E para matrícula nesses programas, o que eu gosto sempre de falar, para matrícula, tá? A gente não pede tradução juramentada, a gente não pede nem o histórico em inglês, nem nada, pode mandar em português. Aí só para questão de visto, né, precisa ver se precisa da documentação traduzida e juramentada. Mas a princípio, para fazer a matrícula, não precisa correr com isso, tá? A gente consegue aceitar o certificado da escola mesmo. Ok, obrigado. Tá bom? Imagina, disponha. Então, passando para a parte do co-op, né? O que é o co-op? O que é o co-op para Toronto e Vancouver, prático para Montreal. Vocês vão ver que ao longo da apresentação, Montreal é fora da casinha, né? Tudo que acontece em Toronto e Vancouver, Montreal é diferente, porque no Canadá o que dita as regras, né, são as províncias. Então, a província de British Columbia e Ontário... Seria como se fossem os estados, né? Exatamente, são os estados. Nosso equivalente. Então, cada uma tem a sua particularidade, tem as suas regras, enfim, então são dois nomes diferentes, o co-op e o prático, sendo que o prático é o co-op de Montreal, tá? Nada diferente. Então, o co-op, ele é, na verdade, o estágio prático que vocês vão ter durante o período do curso, dentro da área que vocês estudaram. Tá, então mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que é dividido quando vocês optam por incluir o co-op dentro da experiência de vocês. Então, vocês vão ter a prática profissional dentro da área. Esse co-op, esse estágio, ele pode ser remunerado ou não, a gente vai falar mais para frente, mas ele é um estágio que vai fazer parte da grade curricular do curso de vocês, se vocês optarem por incluir o co-op no curso, tá? Não precisa incluir o co-op no curso. Ah, mas eu vou ter a permissão de trabalho mesmo se eu não fizer o estágio obrigatório? Sim. Então, como é que funciona? Cursos no Greystone College com 6 meses de duração ou mais, por mais que não tenha o co-op, vai dar para vocês a permissão de trabalho, tá? Sendo 20 horas de trabalho durante a semana, em período de aulas, e 40 horas durante o período de férias. Então, mesmo que vocês não façam o co-op, o estágio prático, vocês têm a permissão de trabalho em cursos de 6 meses ou mais. Quando vocês incluem o co-op, aí vocês têm a permissão de trabalho que vocês têm desde o início das aulas e vocês têm a permissão de trabalho do estágio. Vou entrar em mais detalhes mais para frente, mas vamos falar agora dos benefícios que o co-op vai trazer para vocês durante a experiência. O Canadá, principalmente para quem está com a intenção de imigração, para quem está com a intenção de ficar no Canadá por mais tempo e, de repente, construir a vida lá,
o Canadá ele dá muito valor para aquele imigrante que vem através da educação, tá? Que investe primeiro no país através da educação, porque eles sabem que ele vai ter uma mão de obra qualificada de uma pessoa que estudou e teve a prática profissional dentro do país. Então, o Co-op ele vai ajudar vocês a melhorar o inglês corporativo dentro do ambiente de trabalho, questão de diferenças culturais, adaptação, vocês vão conhecer pessoas onde vocês podem criar oportunidades novas de trabalho, né, o networking que a gente fala, vão desenvolver a comunicação, tanto escrita quanto falada, dentro do ambiente corporativo, porque trabalhar no Canadá é muito diferente do que a gente trabalhar aqui no Brasil, o caso do Marcos que mora em Portugal. As coisas funcionam de forma diferentes. Então, vocês adicionando o Co-op na grade, né, no curso de vocês, no programa de vocês, vocês vão ter uma experiência profissional corporativa, né? Porque vocês têm a permissão de trabalho desde o início do curso, mas aí vocês podem trabalhar em qualquer vaga, qualquer cargo, qualquer área. Muitos alunos, eles trabalham em recepção de hotel, recepção de restaurante, trabalham de bartender, como baristas, mas o Co-op especificamente vai dar para vocês a experiência corporativa da área onde vocês estão trabalhando, tá? Então, não vai ser uma vaga operacional, vai ser uma vaga para vocês efetivamente praticarem aquilo que vocês estudaram em sala de aula da parte teórica do curso, tá? É o estágio, né? Então, é um estágio. Nos cursos, nos programas que você mostrou ali para a gente, né, business, hospitality, digital marketing, e aí é o estágio em cima daquilo que você estudou. É o estágio obrigatório que às vezes a gente tem no último ano de faculdade. Precisa ter 300 horas de estágio, né, praticando a profissão. É o Co-op, né, vai ter a experiência em prática, né, o conteúdo teórico em prática, tá? Muito legal. E aí a gente tem algumas atualizações aqui antes da gente entrar na parte burocrática de curso, como é que funciona, horário e tal. Para os brasileiros, a gente foi incluído agora na lista, no programa chamado SDS, do Consulado Canadense. Esse SDS significa Student Direct Stream. Ele é uma via mais rápida para processamento do visto de estudante, que é o Study Permit. Tá? Tem alguns pré-requisitos para poder participar desse programa, que seriam a apresentação do IELTS como comprovante de proficiência do idioma, teria um depósito de cerca de $10 mil ou R$10 mil na conta do governo canadense. Então, assim, tem os pré-requisitos, mas para quem quer viajar logo, né, para quem precisa que o visto seja processado em menos tempo, esse programa, se vocês cumprirem os pré-requisitos, garantem que vocês tenham o visto de estudante processado em até 20 dias. Tá? O visto normal, né, o visto de estudante em processo normal, ele está levando de 4 a 6 meses, dependendo do caso. Tá? Então, seria uma via mais rápida para quem precisa ir, né, em menos tempo. Mas aí tem esses pré-requisitos que precisam ser preenchidos. E aí, até por isso que é legal a gente só eu fazer aqui um parênteses. Claro, fica à vontade. A questão do planejamento, né? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre como que funcionam as datas de início dos cursos aqui na Greystone, mas o tempo, a gente tem que se planejar de uma forma, né, em que, considerando o tempo de aplicação do visto, o prazo, né, da análise do visto, sem ser o Student Direct Stream, ele está sendo em torno aí, como a Bruna falou, né, de 4 a 6 meses. Lá antes da pandemia, a gente falava que era de 3 a 4 meses. Agora as coisas ainda estão entrando no ritmo de novo para poder chegar, né, num prazo menor, mas isso é importante para a gente levar em consideração na questão do planejamento de quanto tempo de antecedência, se vocês, por exemplo, estão pensando em embarcar em setembro do ano que vem, né, quanto tempo antes a gente já tem que estar com tudo certinho, escola, documentação, as nossas conversas, todas as dúvidas esclarecidas, para poder conseguir a aprovação do visto dentro, né, do prazo onde vocês estão esperando embarcar para o Canadá. Deixa eu ver aqui. Exatamente. O Marcos mandou uma questão com relação do IELTS. O score do IELTS. Se eu não me engano, é 6.0 ou 6.5 overall.
tá? Então, o resultado final tem que estar entre 6.0 e e 6.5. Mas é um nível relativamente alto, porque essa é a questão dos pré-requisitos, né? Se fosse o nível necessário para ingressar no programa, tudo bem se você tivesse uma nota mais baixa, mas eles têm os próprios pré-requisitos e geralmente exigem uma nota maior, tá? Então, é só para poder deixar claro. A Greystone, ela aceita com um nível de inglês mais baixo, só que aí, nesse caso, não atende aos pré-requisitos do SDS, então teria que fazer o processo do visto normal, que está aí girando em torno de 4 a 6 meses, né, o prazo de análise e aprovação. Para quem está querendo fazer em 20 dias e correr com o prazo do visto, aí sim precisa, o governo tem a exigência da aplicação, né, da aprovação do IELTS, e um depósito, né, também lá em dinheiro, e aí nessa situação você consegue a aprovação do visto em menos tempo. Então, essa questão aí do IELTS, ela não é da Greystone, mas ela é para poder aproveitar esse programa de conseguir o visto em 20 dias. Exatamente, é para uma via mais rápida para quem tem aí o planejamento a curto prazo, né? Eu vou pegar um gancho, gente, falando do IELTS, de pontuação do IELTS e dos programas. Eu queria deixar claro também que para vocês ingressarem no Greystone College, não é necessário apresentar o resultado do IELTS, TOEFL, nenhum exame de proficiência oficial, tá? Nós, na ILSC, a gente tem um teste próprio, chamado PROLA. Vocês fazem de casa, computador, do celular, as meninas da Maios conseguem mandar para vocês o link para vocês fazerem o teste. É um teste completo, né? Ele vai durar aí de 60 a 70 minutos. Vocês precisam ter câmera e microfone habilitados, porque a gente vai filmar vocês para acessar o speaking, né? Que é a fala, a audição também, para ver o nível, né, que vocês conseguem compreender de conversações. E com o resultado desse teste, a gente consegue aceitar vocês dentro dos programas do Greystone. Então, hoje, na ILSC, né, que é dentro do Greystone, a gente tem 10 níveis. Então, 4 níveis do básico, 4 níveis do intermediário e 2 níveis do avançado. Quando vocês fazem esse teste, o PROLA, que é o da ILSC, vocês vão cair num desses níveis, e a partir desse resultado, a gente consegue saber se é o suficiente para vocês ingressarem no programa que vocês gostariam, ou se precisa de um reforço de inglês e quantas semanas seriam necessárias para vocês atingirem o nível necessário, tá? Então, não é necessário apresentar o exame de proficiência para ingressar no Greystone, tá? A gente está falando específico desse programa do consulado canadense para acelerar o processo do visto de estudante, tá? Eu confirmei aqui, nota pelo menos 6 no IELTS, em 6, todas né? as bancas. Eu sabia que tinha uma nota bem alta. Então, é muito específico, né? Mas para quem tem e precisa, é um caminho possível aí para reduzir o tempo de espera. Falando de Covid, né, de pandemia, o Canadá está super avançado aí na questão de vacinação. A gente está recebendo alunos, inclusive, desde outubro do ano passado. Eu acho que o Canadá, ele é tão... ele preza tanto pelos alunos internacionais, né, pelas pessoas que investem no país através da educação, que ele foi um dos primeiros países a abrir aí um caminho possível para os alunos poderem voltar a estudar no Canadá, né? Então, desde o ano passado, a gente tem recebido alunos de outubro do ano passado com maiores restrições, mas esse ano já tiveram bastante mudanças, né? A gente teve aí a isenção de quarentena para quem tem as vacinas aprovadas pelo governo canadense, a gente tem aí melhor oferta de voos, então o Canadá, quanto a isso, e questão da pandemia mesmo, né, do Covid em si, está super seguro, né, para vocês terem uma ideia, quando vocês viajam para o Canadá, tem um aplicativo do governo que vocês precisam preencher com os dados antes de embarcarem, tem a questão dos testes, né, mas esse mesmo aplicativo, todo dia que vocês forem para a escola, por exemplo, vocês precisam entrar e fazer um checklist. Ah, não estou com febre, não estou sentindo, não estou com nenhum sintoma, tal, e daí vocês conseguem entrar na aula, né, então isso está sendo bem rigoroso para a gente manter a segurança tanto de vocês quanto dos nossos professores, do nosso staff. A capacidade das salas de aula foram reduzidas, né? Então a gente tem menos alunos em sala de aula para ter mais segurança também. Então tudo sendo feito assim dentro dos conformes, até mesmo para a gente não perder
o direito de continuar recebendo alunos internacionais, tá? E aqui é só um comentário sobre a isenção da quarentena, então, que eu já falei, os alunos que estão vacinados com as 2 doses das vacinas, hoje o Canadá, eles estão aceitando a AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer e a Janssen. Tá? Então, os alunos que têm as 2 doses dessas 4 vacinas, sendo que a última dose tem que ter sido tomada pelo menos 14 dias antes do embarque, eles estão isentos de fazer a quarentena na chegada ao Canadá. Tá? Quem está com outra vacina, né, como o caso aqui do Brasil, a Coronavac, que a gente teve bastante alunos com a Coronavac, ou quem ainda não está completamente vacinado, aí precisa fazer a quarentena de 14 dias na chegada ao país. Tá? Tem alguma pergunta? Lá no site, eu vou até confirmar aqui enquanto você continua aí, Bru, porque lá no site do governo, eu fiz esses dias o teste, porque ele tem um teste que você vai fazendo, dizendo qual foi a vacina que você tomou e tudo mais, e ele estava dando que para a Coronavac, estando matriculado numa escola, né, numa DLI, que tem um programa de quarentena, se necessário, a quarentena estava sendo dispensada também, mas aí pode continuar que eu confirmo essa informação logo mais. Eu preciso confirmar também, porque hoje a gente teve um caso, até o Sidney falou das 2 primeiras doses da Coronavac e a terceira da Janssen. A gente está analisando caso a caso, porque tem muita... as informações têm mudado muito. Né? Então, hoje a gente tem uma informação, né? Na semana que vem a gente tem outra informação. Então, antes da gente confirmar alguma coisa, a gente sempre precisa checar. A gente tem um órgão no Canadá chamado Language Canada. Ele é um órgão que regulamenta todas as escolas de idiomas, né? Todas as escolas do Canadá, e a gente vai recebendo as informações, então sempre é bom checar. O que eu tenho hoje, daí essa notícia que a Amanda falou, eu até não estava sabendo, então é uma coisa que se tiver mesmo no site, eu vou precisar confirmar com o nosso time para ver o que está acontecendo, mas são as regras que vão mudando semana a semana, dia a dia, então sempre que vocês vão se planejar, a gente vai falar quais são as regras que estão vigentes naquele momento, né? Marcos, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando falando sobre a vacina, eu queria saber o seguinte, hoje para entrar em território canadense, uma pessoa tem que estar vacinada ou para estudar pode ser feito ainda o teste do PCR ou um outro teste para entrar, ou é necessário obrigatoriamente estar vacinado? Não, se você não tiver vacinado, você pode frequentar as aulas, né, fazendo aí o processo de quarentena do Canadá, tudo que é requerido para entrada no país, e daí todos os dias antes de você entrar na aula, você vai ter que fazer o PCR. Então, a gente não cobra o teste, tá? Esse teste, ele está sendo feito gratuitamente para os nossos alunos. Então, chegou na escola, faz o PCR, aguarda o resultado e pode ir para a sala. Ok, tá? Obrigado. Imagina, disponha. Então, seguindo aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona o programa agora. Vou falar primeiro de Vancouver e Toronto, porque como eu falei para vocês, Montreal é fora da curva, então a gente vai falar primeiro de Vancouver e Toronto, e depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona em Montreal. Então, o que eu falei para vocês terem a permissão de trabalho no visto de estudante, o programa de vocês precisa ter um mínimo de duração de 6 meses, tá? Então, é equivalente a 24 semanas. Em Toronto e Vancouver, a gente tem a opção de cursos no período da manhã e no período da noite. Tá? Então, são 2 horários que vocês podem escolher. Como é que funciona o curso no período da manhã? Se vocês contratarem o curso, por exemplo, com 6 meses de duração, 24 semanas. Vocês podem fazer só a parte acadêmica, a parte teórica do curso. Vai ser de segunda a sexta-feira, todos os dias na escola, precisa ir todos os dias, tá? É muito parecido com o sistema de avaliação que a gente tem no Brasil. Então, vai contar presença em sala de aula, vai contar entrega de trabalho, vai contar avaliação, provas. É muito parecido com o que a gente tem hoje no sistema educacional no Brasil. Tá? Então, vocês vão fazer aqui 24 semanas, só da parte acadêmica, sem co-op, sem estágio. E durante essas 24 semanas, os 6 meses, vocês vão ter 20 horas de trabalho semanal, que a gente chama de permissão off-campus. Tá? Então, 20 horas de trabalho semanais, quando tiver, por exemplo, férias de Natal, férias de inverno, vocês podem trabalhar 40 horas, tá? Durante o período de aulas, 20 horas semanais.
Quando vocês adicionam o co-op, né? Então, vamos supor, eu vou fazer a parte acadêmica, mas eu também quero ter a experiência profissional dentro da área. A gente vai adicionar o co-op no curso de vocês. O co-op vai dobrar a duração do curso, tá? Então, o curso que antes tinha 24 semanas, 6 meses, ele vai ter 1 ano de duração, e os últimos 6 meses vão ser só de trabalho, tá? Então, vocês vão ter as 20 horas semanais off-campus, que é aquela primeira que vocês ganham desde o início do curso, e vão ganhar mais 20 horas, sendo que essas 20 horas vão ser do estágio obrigatório. Então, obrigatoriamente, vai ser na área de estudo, totalizando 40 horas semanais durante os últimos 6 meses, tá? Então, 20 horas, qualquer vaga de trabalho, qualquer área, qualquer empresa, e 20 horas adicionais dentro da área de estudo, tá? Contando como estágio prático. Mas eu consegui um emprego que eu estou desde o início do meu curso e eu acho que se encaixa dentro da área que eu estou estudando, eu gostaria de ver se eu poderia fazer o estágio, continuar trabalhando nessa empresa e, de repente, aumentar a minha carga horária. Ao invés de eu trabalhar com eles 20 horas, eu vou passar a trabalhar 40. Posso? Pode. O que vocês vão fazer é trazer as informações da empresa para o nosso departamento de co-op. Então, dentro do Greystone College, a gente tem um departamento do co-op, que chama Career Center, traz as informações da vaga, traz as informações do cargo de vocês, das atividades. Se o nosso time de co-op aprovar, vocês podem aumentar a carga horária nessa empresa e fazer com que ela faça a contagem de horas para o estágio obrigatório de vocês, tá? Caso contrário, vocês trabalham nessa empresa e têm 20 horas adicionais para procurar uma vaga dentro da área que vocês estão estudando, tá? Os módulos nesse curso, vocês vão estudar um módulo por vez, então cada módulo no curso diurno ele vai durar 4 semanas, então vamos supor, vocês têm práticas profissionais, são 4 semanas desse curso. Terminou, faz um projeto, entrega, 4 semanas é o próximo módulo. Então são de 4 em 4 semanas e não tem período de férias entre os módulos, tá? Vocês fazem 4, 4 direto, então cada módulo tem a duração de 1 mês, e vai ter férias só se for Natal, que a gente tem Thanksgiving, enfim, os feriados mesmo nacionais do Canadá, tá? Então, esse é o curso diurno. Vamos supor que vocês queiram fazer esse mesmo curso, mas queiram fazer à noite. De repente tem mais tempo livre durante o dia para encontrar outras oportunidades de trabalho. Pode, porém, o curso à noite, ele vai ter uma duração maior do que o curso diurno. É o mesmo conteúdo programático, é a mesma carga horária, só que as aulas, ao invés de serem de segunda a sexta, elas vão ser de segunda a quinta. Então, a carga horária do curso ela é menor, a carga horária semanal, e o módulo que no período da manhã dura 1 mês, à noite ele vai durar 6 semanas, que é 1 mês e meio, mais ou menos, e depois dessas 6 semanas, tem 15 dias de break, tem 15 dias de intervalo. Então, são 6 semanas, 1 mês e meio, para 2 semanas. 1 mês e meio para 2 semanas. Então, isso faz com que a duração do curso dobre, né? Então, o curso que ali atrás teriam 24 semanas, 6 meses, ele vai ter 48 semanas, só de parte acadêmica, tá? Então, se vocês não quiserem adicionar o co-op no período da noite, não precisa, não é obrigatório. Faz só a parte acadêmica, 48 semanas, com a permissão de trabalho off-campus. Adicionou o co-op também vai dobrar o programa de acordo com a duração do acadêmico. Então, vocês teriam 40 semanas de co-op no curso noturno. A gente tem várias durações, eu peguei esse curso aqui de exemplo só para vocês conseguirem entender como é que funciona, tá? Mas a gente tem curso, Mas a métrica normalmente é essa, né? O mesmo tempo de estudo é o mesmo tempo de estágio que vai ter depois. Exatamente. Pode variar poucas semanas, como é o caso aqui desse do curso calendário noite, da noite. 48 e 40. Que faz 48 e 40. A gente tem um curso noturno que tem 130 semanas. São 72 semanas de acadêmico e 58 semanas de... 58 semanas de co-op. Então, varia, mas é praticamente o dobro da duração, tá? Pode variar poucas semanas. De Vancouver e Toronto tá ok? Vocês têm alguma dúvida? Tá claro para vocês como é que funciona a permissão de trabalho, como é que funciona a distribuição das aulas, de conteúdo? Tudo certinho? Então, se tiverem perguntas, não pulou nenhuma pode perguntar, outra mensagem. fica à vontade.
Desculpa, é uma Imagina. pergunta que está dentro da questão do visto de estudante, dessa permissão para estudar e trabalhar. Eu queria esclarecer uma dúvida. No caso, eu sei que tem países que não veem isso, não tomam isso como bem visto. Eu queria saber se no Canadá também funciona dessa forma. No meu caso, que eu iria com a família, se eu vou numa viagem, primeiro para conhecer, por exemplo, que seriam as que mais me interessariam, seriam Vancouver e Toronto. E eu estando lá e falando assim, olha, eu gostei dessa cidade, gostei desse campus e quero ficar aqui. Eu posso fazer uma alteração de status no visto ou isso não é bem visto pelo governo canadense? Pode fazer uma mudança de status, desculpa, deu uma enrolada aqui, mas saiu. Não tem problema nenhum, tá? Se você for a turismo, de repente tá lá, teve a experiência, porque como turista você tem até 6 meses para ficar no Canadá, né? Desde que você apresente toda a documentação necessária, caso a imigração peça, né? Tá tudo certo, você tem 6 meses para ficar como turista no Canadá. Gostou da cidade? Que turista não estuda, aliás, turista até pode estudar, mas aí turista não pode trabalhar. Exatamente, e pode estudar só inglês, tá? Não pode estudar daí nenhum curso do Greystone College no visto de turista. Então, você pode experienciar a cidade, de repente fazer um cursinho de 4 semanas de inglês para você conseguir sentir como é que funciona o dia a dia e tudo mais. E você, ok, vou ficar aqui, vou aplicar para o meu curso no Greystone, quero ficar em Vancouver. A gente vai te dar toda a documentação para você mudar o status do seu visto. Como eu falei para você, o Canadá, ele é um país que está muito aberto às pessoas que estão estudando, né? Não é uma pessoa que vai ficar lá só fazendo curso de inglês, aí vai 1 ano, 2 anos e tá ali. Não, você está contratando um curso de nível superior. Você vai investir no país para se tornar um profissional qualificado que posteriormente vai virar uma mão de obra qualificada para eles, né? Então, quanto a isso, o Canadá é bem tranquilo mesmo. Obrigado. Imagina, disponha. Então, como eu falei para vocês, Montreal sai fora da curva, então é completamente diferente. Aqui a gente tem o curso de Digital Marketing. Ele é um curso novo, a primeira turma ela vai ser agora dia 31 de janeiro, mas é um curso que está super popular entre os brasileiros, né, por conta da área e por conta dos benefícios também que a gente tem no Greystone Montreal. Então, eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas para vocês entenderem como é que funciona... gente, não, desculpa, esse aqui é o Marketing Professional de Toronto e Vancouver. Esse é o curso novo que eu estava falando para vocês de 30 semanas, tá? Então, para vocês terem ideia, pode variar um pouco, né, em questão do co-op para o acadêmico, mas normalmente é a duração dobrada entre um e outro, tá? Mas a gente tem esse curso, na verdade, ele é uma formação de um profissional em marketing digital, uma formação completa em mídias sociais e gestão e design de website, tá? Para quem tem interesse nessa área. É um curso mais longo que a gente tem, então no total são 130 semanas, que vai dar 2 anos e pouquinho de permissão de estudo e trabalho, tá? Para quem tem a intenção de ficar mais tempo. O custo dele, o custo-benefício é relativamente baixo por conta da duração, né? Então, se eu não me engano, hoje ele está $11 mil por 2 anos e alguns meses de curso, é um ótimo custo-benefício. Às vezes a gente vê colleges públicos que o custo do semestre, né, é o custo do curso todo no Greystone. Então, é só para vocês terem uma ideia. Para ver a questão do nível. Esse curso, especificamente, a gente pede o nível intermediário 3 da ILSC. Ele é equivalente ao 5.5 do IELTS. Então, não é uma nota super alta. Isso é o intermediário 3, mas a gente tem o B4, que são 4 níveis antes desse. Então, é o nível mais baixo ainda, se eu não me engano, é o 4.0 do IELTS. Então, tem curso para todo mundo em qualquer nível de proficiência do idioma, tá? E aí a gente vai falar de Montreal. Eu já dei um overview para vocês da cidade, de como que funciona, como que é a arquitetura. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, não fiquem inseguros quanto ao fato da cidade ser bilíngue, tá? O fato de vocês não saberem, às vezes, falar francês ou de ter o idioma muito básico. Isso não é um impeditivo para a experiência de vocês. Eu, quando fui para Montreal, por exemplo, não sabia ideia
não fazia ideia do que era falar francês, né? A gente fala o bonjour, o merci e só, é esse que sai. Mas eu não tive nenhuma dificuldade, porque, como eu falei, a população inteira é bilíngue, sinalização de trânsito, comunicação visual, sempre nos 2 idiomas. Então, quando você vai no shopping, você vai ver sinalização de trânsito, sinalização de direção, sempre nos 2 idiomas. E quando você entra em algum estabelecimento de serviço, as pessoas sempre cumprimentam com hi, bonjour. Né? Então, se você responder no inglês, você segue a comunicação no inglês. Se responder em francês, aí você está preparado, que o pessoal vai engatar ali no francês, e aí a gente tem que correr para acompanhar. Mas é muito tranquilo quanto a isso, tá? Não fiquem inseguros por conta do idioma. O que eu falo para os alunos que escolhem Montreal como destino, qual que é a dificuldade que vocês podem encontrar não tendo o francês desenvolvido ou tendo o francês muito básico ou zero? Demora um pouco mais para conseguir uma oportunidade de trabalho. Ah, mas demora um pouco mais quanto? 2 meses, 3? Vou ficar 4 meses sem trabalhar? Não, diferença de 2 semanas, tá? Enquanto os alunos que têm algum nível de francês conseguem o primeiro emprego entre 1 a 2 semanas depois do início do curso, quem tem o francês mais básico geralmente leva de 3 a 4 semanas, então até 1 mês, mas não é regra, tá? É só para a gente alinhar as expectativas, porque é uma dificuldade, assim, não é um grande impeditivo, mas pode fazer com que vocês demorem um pouco mais para encontrar um trabalho, mas todo mundo consegue, tá? 100% dos nossos alunos estão empregados, estão trabalhando em Montreal, tá? Então, como é que funciona o programa em Montreal? Em Montreal, a gente tem também os 2 períodos, são só 2 cursos hoje, tá? Então, hoje a gente tem o International Business, que é negócios internacionais, e a gente tem o Marketing Digital, o profissional de marketing digital, que também vai incluir mídias sociais e gestão e design de website. O de marketing digital a gente tem só à noite, o de International Business a gente tem diurno, de manhã e à noite. Como funciona o programa em Montreal? A gente tem a porção acadêmica, que é igual Toronto e Vancouver. Então, por exemplo, o International Business de manhã, ele vai durar 32 semanas, que dá em média 8 meses, mais ou menos, de curso. Segunda a sexta-feira, mesmas 20 horas de permissão de trabalho, tudo igual a Toronto e Vancouver, e de 4 em 4 semanas os módulos, sem intervalo entre um módulo e outro. O Practicum, que é o COP em Montreal, ele vai ter a duração máxima de 4 semanas, independente da duração da sua parte acadêmica. Então, em Montreal, a parte do estágio não vai dobrar a duração do programa de vocês. Ela vai ser 1 mês no final da parte acadêmica de vocês, tá? Durante essas 4 semanas, 1 mês, vocês voltam até as 40 horas de trabalho, sendo 20 horas a permissão off-campus e 20 horas adicionais dentro da área de estudo. Tá? Na parte da noite, o curso à noite, quanto à parte acadêmica, ele dobra a duração, né, por conta dos módulos. Então, aqui, ao invés de ser módulos de 4 em 4 semanas, vão ser módulos de 6 em 6 semanas, 1 mês e meio e mês e meio, e aulas de segunda a quinta. Por isso que a parte acadêmica dobra a duração, mas o estágio, no final, ele vai continuar com as 4 semanas. Tá? Essa é a única diferença para Montreal. O curso de Digital Marketing, ele está aqui. Então, ele tem 76 semanas, sendo 72 a parte acadêmica, que 72 dá 1 ano e 3 meses, mais ou menos, se eu não estou enganada, se a cabeça está boa para fazer conta, 1 ano e 3 meses. 20, mais 20. 3, 4 meses. Mais ou menos isso, 1 ano e 3, 4 meses, só de acadêmico, porém, só 4 semanas no final de co-op prático, tá? Aqui tem um descritivo das matérias para vocês terem ideia do que é lecionado dentro do curso. É um curso muito extenso e intenso, né? Então, são cursos para vocês terem ideia do tipo de matéria que vocês vão cursar e o que vocês vão conseguir fazer com essa qualificação acadêmica que vocês vão ganhar dentro da experiência profissional. Tá? Depois as meninas acho que vão compartilhar com vocês a gravação, eu posso compartilhar também o meu PDF para vocês conseguirem olhar as informações com mais calma. Se tiver dúvida também pode entrar em contato com a Amanda, com as meninas que elas têm contato com a gente também para responder as dúvidas, mas para vocês entenderem como é que funciona em Montreal.
Aqui são as matérias também do curso de marketing digital, então a gente vai ter 2 formações dentro desse grupo, mídias sociais e gestão e design de website. E os benefícios do Greystone Montreal. Marcos falou que ele vai com a família para o Canadá e eu lembrei logo dele quanto a Montreal. Para quem vai com família hoje é um benefício, vocês vão entender por quê. Como eu falei para vocês lá no começo do treinamento, da apresentação, Quebec, né, onde está Montreal, tem regras completamente diferentes. Então, no Canadá, eu não sei se vocês já ouviram falar do PGWP, para quem está pesquisando no Canadá. PGWP é o Post-Graduation Work Permit. É um visto que dá a permissão de trabalho para vocês período integral, legalmente no Canadá, depois de um período de estudos, né? Então, você se forma, recebe uma qualificação acadêmica, esse Post-Graduation Work Permit, o PGWP, é um visto pós-estudos, né? Então, vocês vão poder trabalhar legalmente como um cidadão canadense das horas de período integral, né? Durante o período desse visto. Em Toronto e Vancouver, quais são as instituições que oferecem esse benefício, né, da elegibilidade ao PGWP para os alunos? Colleges públicos, tá? Então, em Toronto e Vancouver, você consegue o PGWP através de um college público. O Greystone, sendo um college privado, não consegue, né, dar aos alunos a elegibilidade a esse visto. Porém, como em Quebec as coisas são diferentes, esses benefícios, né, que geralmente são de colleges públicos, eles servem também para um college privado. Então, os alunos que vão para o Greystone Montreal, eles têm os mesmos benefícios que um aluno que vai para um college público em Toronto e Vancouver, por exemplo. Então, quais são os benefícios de vocês? Vocês vão ter a permissão de estudos, que eu já mencionei lá atrás, 20 horas semanais, 40 horas no período de férias e co-op. Vocês vão ser elegíveis ao PGWP no final do curso. Então, se vocês se matricularem, por exemplo, para o curso de International Business, vocês podem receber de 9 a 12 meses de PGWP no final do curso. Então, terminou o curso, vocês aplicam para o PGWP e podem continuar no Canadá de 9 a 12 meses, dependendo da duração do visto, trabalhando legalmente período integral. Se vocês optam pelo curso de marketing digital, vocês vão ter de 18 a 24 meses de PGWP. Então, é de 1 ano e meio a 2 anos para vocês trabalharem período integral legalmente no Canadá, depois que vocês terminarem o programa de vocês, tá? Então, pensa, ó, por exemplo, o curso de International Business em Montreal hoje, período noturno, que tem a duração de 64 semanas, ele custa $9.150. Por exemplo, o curso inteiro, com material, com taxa de matrícula, com o valor do curso. Depois disso, vocês podem ficar mais 1 ano trabalhando legalmente, vocês são elegíveis a esse PGWP. É claro que a concessão, né, do visto, ela fica sempre à decisão do consulado, mas todos os nossos alunos são elegíveis, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, quem é casado, né, tem o cônjuge, e o cônjuge vai como dependente. Eles podem ir e eles vão receber, como dependentes do aluno, o Open Work Permit, o visto Open Work Permit. Isso vai permitir que o cônjuge que não está estudando tenha permissão de trabalho de 40 horas por semana, desde o primeiro dia de aula de vocês no Greystone College, tá? Sempre vale lembrar que a permissão de trabalho, mesmo que vocês tenham que fazer em inglês, ou mesmo que vocês vão com o cônjuge como dependente, a permissão de trabalho, ela vale a partir do primeiro dia de aula, tá? Então, mesmo que vocês cheguem lá 1 mês antes, a permissão de trabalho ela não está válida até o primeiro dia de aula. Então, quem tem cônjuge, esposo, esposa, o esposo, a esposa vai ter a permissão de trabalho de período integral desde o primeiro dia de aula. Quem tem filhos, idade escolar de 6 a 17 anos, pode matricular gratuitamente nas escolas públicas canadenses, tá? Então, estando em idade escolar de 6 a 17 anos, desculpa, os filhos de vocês podem ser matriculados em uma escola pública canadense sem nenhum custo. Para vocês terem uma ideia de questão de economia, para quem está fazendo ensino médio, por exemplo, high school no Canadá, um semestre de aula pode custar até $15 mil, dependendo da escola, né? Sendo escola pública, tem alguns programas de escola privada, mas é uma economia de $20, $30 mil por ano para quem está indo com filho. E escolas maravilhosas, né? A gente, para quem não conhece, as escolas públicas canadenses, na verdade, o Canadá como um todo, eles prezam muito pela educação, né? Desde pequeno. Então, por exemplo, uma criança que vai estudar em Montreal,
no sistema escolar normal, né, dos 6 aos 17 anos, eles vão estudar o inglês. Primeiro, eles vão ser alfabetizados em inglês e francês, então eles têm aulas em inglês e francês, e estudam espanhol como idioma estrangeiro. Então, para quem é brasileiro, vai falar o português, o inglês, o francês e o espanhol. Então, assim, né, coisas que a gente não vê aqui pelo Brasil, principalmente livre de custo, né, podendo ser matriculados gratuitamente. Então, hoje, na verdade, para quem está aqui, todos os nossos programas têm a mesma qualidade, tá? É o mesmo currículo acadêmico, é a mesma infraestrutura, mas hoje, para o brasileiro que está querendo uma oportunidade de possível imigração no Canadá, a gente fala que Montreal é a porta de entrada, né? Principalmente quando vai com família, justamente por conta desses benefícios que eu falei para vocês. E quando vocês aplicam para o PGWP, que é aquele visto pós-graduação, o visto de trabalho pós-graduação, vocês não precisam ficar em Montreal, né? O PGWP, ele é um visto federal. Então, vocês podem ir para uma outra província, né, o estado, onde vocês tenham condições de imigração facilitadas, onde vocês cumpram os pré-requisitos necessários para a imigração, se essa for a intenção de vocês. Tá? Então, vocês poderiam aplicar para o PGWP em um outro lugar, por exemplo, Toronto, ficar esse período trabalhando legalmente em Toronto e já dando entrada aí no processo de imigração. Tá? Então, esses são os pontos principais que eu queria falar para vocês de Montreal. Acho que o Marcos tem outra pergunta, né? Pode Marcos falar, tem uma pergunta, isso? Sim, com licença. A minha pergunta é, no caso, quando o cônjuge vai com o Open Work Permit, ele tem que ter um nível de inglês também? Ele tem que apresentar alguma proficiência? Não, só você que vai estudar. É só o aluno, né? Então, vamos supor que você vai estudar, você apresenta a sua proficiência, né? O comprovante da proficiência, e a sua esposa, o seu cônjuge, ele vai como dependente, não precisa apresentar documento nenhum. Documento nenhum, assim, de proficiência do idioma, né? Todos os outros documentos do visto precisa. Mas não é necessário comprovação de proficiência. Ok, obrigado. Ah, imagina. E a gente tem uma outra pergunta da Sandra, que ela coloca, para quem tem nível superior, fazer curso nível médio, consegue tirar o visto e depois tentar o PR? Na verdade, o visto tem que tirar antes, né, para poder conseguir ir para estudar, então precisa do study permit para poder ir estudar. Aqui, no caso, a gente está falando sobre os cursos vocacionais, que seria equivalente ao curso técnico-tecnólogo. E aí, a questão, né, para poder aplicar para o PR, aí precisa, né, fazer uma análise com agentes de imigração canadense para poder ver qual que é a sua... Tudo junta pontos, né? Mas, assim, Exatamente. Qual que é a sua formação, qual a sua experiência, tanto no Brasil quanto... o curso que você está fazendo no Canadá. E aí isso tem, assim, não dá para a gente falar de maneira genérica, a gente, na realidade, nem pode dar, né, assim, conselhos migratórios, mas a gente trabalha em parceria, né? Na realidade, assim, a escola, o agente educacional, o agente de imigração, a gente, né, monta uma equipe aí multidisciplinar para poder conseguir ver quais são as oportunidades para poder, né, se o seu foco é conseguir, né, o PR, é conseguir a residência. Compreendido, Exatamente. Sandra? Até se quiser abrir o microfone e se falar aí para gente também. Fica à vontade. O Canadá em si, quanto a processo de imigração, eles têm mais de 70 programas de imigração, né? E tudo que a gente tem de experiência pode contar pontos, mas aí vai depender do lugar que você está, que você vai aplicar, né? A província, o estado, a cidade onde você vai realizar o seu processo. Então, é uma coisa muito... A gente nem consegue entrar em detalhes porque são coisas muito específicas e só os consultores mesmo, né, de imigração podem te passar essas informações mais específicas. Cada caso um caso, né? Mas tudo que a gente tem de qualificação profissional, acadêmica, geralmente conta pontos, né? Pode contar mais ou menos dentro de um processo de imigração para tentar o PR, tá?
Aqui eu trouxe algumas opções de cargos que os alunos geralmente conseguem fazendo os nossos cursos, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem assistente de mídias sociais, assistente de marketing, assistente de vendas, a gente tem alunos trabalhando em banco, a gente tem alunos trabalhando na parte logística da Amazon, a gente tem alunos trabalhando na parte logística da Best Buy, que é uma loja super famosa, né, de eletrônicos e tudo mais. A gente tem alunos trabalhando com questões aduaneiras, em comércio exterior. Então, assim, é uma formação que realmente vai abrir portas para vocês na área profissional, né? Não é aquele curso mais ou menos, que vocês vão aprender algumas coisinhas, vão trabalhar ali e depois vocês nunca mais vão usar na vida. Não, ele vai realmente dar para vocês aptidões, né, qualidades acadêmicas e profissionais para vocês poderem exercer essa profissão no futuro, seja no Canadá ou aqui no Brasil. Tá? Então, independente, né? Qualquer tipo de experiência internacional que você tenha, ela já conta no seu currículo, né? Seja com qualificações acadêmicas ou mesmo os soft skills que a gente fala, né? Que são habilidades de adaptação, de conversação, de habilidades que a gente tem no dia a dia para trabalhar em grupo, para trabalhar em equipe, né? Mas vocês vão ganhar qualificações que vão permitir que vocês tenham experiências corporativas e válidas, né? Então, aqui tem alguns exemplos do que os nossos alunos realmente estão fazendo hoje, depois de concluírem o curso com a gente, tá? Quanto à remuneração, né? A gente não chegou na parte de remuneração do estágio prático, que é o co-op ou o prático. O salário mínimo no Canadá hoje, ele está em 13,50, mas o Canadá âmbito nacional. Tá? Como a gente falou, cada estado, cada província tem as suas regras, então a média salarial aí, o mínimo, vai variar de província para província, de estado para estado. E também a obrigatoriedade de o estágio ser remunerado ou não, tá? Então é a província, o estado que vai dizer se os estágios precisam ou não ser remunerados. Que a gente tem em Vancouver, todos os estágios são remunerados, eles precisam obrigatoriamente ser remunerados. Salário mínimo 15,20 por hora, foi atualizado agora em junho desse ano, mas pode ser que vocês ganhem mais, né? Daí vai variar de acordo com a posição que vocês conseguirem. Toronto, os estágios podem ser remunerados ou não, tá? Então, a província de Ontário não obriga que os estágios sejam remunerados. O salário mínimo gira em torno de 14,25 por hora, sempre o salário é por hora, tá? Mas essa questão do estágio ser remunerado ou não, vocês têm acesso às informações da vaga antes de aplicarem, tá? Então, vocês podem escolher aplicar para uma vaga remunerada ou não. Geralmente, as vagas que são não remuneradas são vagas muito legais em empresas grandes, né? Então, por exemplo, a Amazon ou outra empresa que a gente tem, por exemplo, a Best Buy, ou mesmo bancos. Às vezes, eles oferecem vagas muito legais que vai agregar muito, mas as vagas são não remuneradas. Porém, sempre lembrem-se que o estágio de vocês, ele vai ter a duração de 20 horas semanais de estágio. Vocês ainda vão ter as 20 horas off-campus, né? Porque são 40 durante o período de estágio. Então, se vocês acharem uma empresa super legal, uma vaga super bacana que é não remunerada, não se esqueçam que ainda tem as 20 horas da permissão off-campus, tá? Então, isso ajuda vocês a manterem aí a ajuda de custos. E em Montreal acontece a mesma coisa que Toronto, tá? Então, a província de Quebec não obriga que todos os estágios sejam remunerados, então a gente vai ter as duas opções, e o salário mínimo é de 13,50, tá? Tem só uma observação das 20 horas semanais, que é o que a gente já conversou anteriormente. O Sidney fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta que é se o Greystone tem uma área de suporte para poder conseguir esses estágios, esses trabalhos. A gente tem. Então, é o que eu falei anteriormente, a gente tem um departamento de co-op chamado Career Center, né? Então, centro de carreiras. Nesse departamento, a gente está focado única e exclusivamente em preparar vocês para ingressar no mercado de trabalho. Não só na parte do estágio, tá? Do co-op, mas também para vocês começarem a jornada profissional de vocês no Canadá com a permissão off-campus, por exemplo.
Então, a gente vai ter workshop para trabalhar a habilidade de entrevista, a gente vai ajudar vocês a tirarem o CPF canadense para vocês poderem receber o salário de vocês, a gente tem aulas para montar currículo, para montar a carta de apresentação, a gente posta as vagas que estão disponíveis, né, naquele período, enfim, tem todo o suporte para vocês, tanto para a parte off-campus, né, que é a primeira permissão de trabalho que vocês recebem, quanto para a parte do co-op. Na parte do co-op, daí o suporte ele é mais intenso, né? Porque a gente faz, por exemplo, feiras de emprego 2 vezes por ano no Canadá. Então, é quando a gente traz as empresas para dentro do Greystone College, vocês podem trocar ideia com os empregadores ou com os recrutadores, entregar currículo, ver quais são as vagas que são disponíveis, conhecer um pouquinho mais da empresa. Então, a gente tem as feiras de emprego, a gente agenda as entrevistas com vocês, a gente faz o acompanhamento do processo seletivo, a gente vai atrás de vagas, se vocês não encontrarem, a nossa missão é que vocês tenham o estágio de vocês. E isso a gente não começa na hora que vocês acabam a parte acadêmica, né? Então, falar, acabei de estudar e amanhã, segunda-feira, eu já tenho que começar a procurar o estágio, não. É um trabalho que a gente vai fazendo com vocês desde o início, né? Então, às vezes, vocês têm uma semana com Labor Market Integration, que é a matéria que a gente fala que vai ensinar para vocês algumas habilidades que vocês vão ter que ter durante a experiência profissional, o que esperar de uma experiência profissional no Canadá, como é que funciona o ambiente corporativo no Canadá. Então, a gente vai preparando vocês desde o início do curso. Ali nas 2 últimas semanas antes do período do estágio, a gente já começa a procurar as vagas mais ativamente, a gente vai agendando as entrevistas, para que quando comece o período de estágio, vocês já estejam com a colocação de vocês, tá? Durante o período do estágio, né, tirando Montreal, que é só um mês no final, por exemplo, Toronto e Vancouver, que às vezes a gente tem 6 meses de estágio, a gente faz um acompanhamento com vocês durante o período de estágio. Então, vocês vão ter um coordenador de co-op, né, vai ter uma pessoa que vai ser responsável por fazer esse acompanhamento com vocês, e vocês vão mandar relatório quinzenal, relatório mensal, então é um acompanhamento feito, né, frequentemente. E no final do período de estágio, vocês entregam como se fosse um TCC do estágio, né? Um trabalho de conclusão do período do estágio para falar sobre a experiência de vocês. Então, a gente tem sim um departamento que vai ajudar vocês em todas essas questões do trabalho, tá? Aqui é um pouquinho do que eu falei para vocês do Labor Market Integration. Então, assim, a gente tem uma programação para vocês na questão de preparar vocês para o período do estágio desde o primeiro mês de curso, né? Então, a gente vai ter a orientação do co-op, vai ter a Work Placement Skills, que também vai trabalhar com vocês as habilidades dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente do trabalho. Então, não fiquem preocupados, vai dar tudo certo, a gente vai fazer com que dê certo. Todo mundo que está com a gente está feliz, está empregado, estão na Amazon, estão na Best Buy, estão nos bancos. Então, é um programa bem certinho para oferecer para vocês a melhor experiência possível, tá? Tanto acadêmica quanto profissional. Aqui também é o que eu acabei de falar, né? Então, o tipo de suporte que vocês vão receber da gente. A gente tem o coordenador do co-op, que é quem vai acompanhar vocês a maior parte do tempo durante o período de experiência no final do curso. A gente tem plataformas disponíveis para vocês acessarem conteúdos do curso, para acessar informações do curso, informações do co-op. Está disponível também para o celular, então iOS e Android. Enfim, tudo que a gente pode fazer para dar suporte para vocês durante o período de curso e estágio, a gente tem todas as ferramentas necessárias, tá? Aqui tem alguns exemplos das empresas que trabalham com a gente, né, que frequentam as nossas feiras de emprego do Canadá. Então, a gente tem Starbucks, a gente tem Booking.com, a gente tem o Marriott, a gente tem alunos na Amazon, tem alunos na Best Buy. Então, são empresas, né, de peso. Isso é o que a gente fala às vezes. Um estágio não remunerado numa dessas empresas traz um peso para o currículo muito maior, né, do que você optar por uma vaga remunerada que às vezes não vai ter o mesmo peso. Mas tem opção, ambas remuneradas ou não, tá? Inclusive, tem alunos que trabalham no Greystone. Aí vai dar conversa com o seu coordenador. Exatamente. E a gente tem alunos que trabalham com a gente no Greystone College. Então, tem alunos que se formaram com a gente, né? Fizeram o programa, fizeram o estágio e aplicaram para o PGWP depois.
e eles trabalham com a gente dentro do departamento internacional do Greystone, por exemplo, o pessoal que fez International Business. Tem muitas pessoas hoje que trabalham com a gente na ILSC e no Greystone que estudaram com a gente, que são nossos alunos. Então, é uma oportunidade bem, bem legal mesmo. E aqui um pouquinho do nosso suporte, que eu também já falei, mas aqui mais resumido. A gente tem o portal do aluno, que eu falei para vocês que também é acessível pelo celular. A gente tem o time de... Esse aqui eu acabei não comentando, o time de aconselhamento acadêmico. Então, vamos supor que vocês façam curso no Greystone Vancouver. Inclusive, é outro ponto que é legal de falar, aproveitar o gancho. A gente falou dos benefícios de Montreal, né, que tem o PGWP, que tem a possibilidade de levar o cônjuge e os filhos como dependentes, mas a gente tem pontos positivos também em Vancouver e Toronto, mesmo que não dê elegibilidade ao PGWP. A gente tem parcerias com instituições de ensino canadenses. Então, alguns cursos do Greystone Vancouver e Toronto, os créditos, né, as matérias que vocês fazem, elas se tornam créditos para as instituições parceiras. Uma faculdade. Faculdade, exatamente, faculdades e universidades. Então, vocês conseguem diminuir o tempo de curso e até o valor, porque algumas matérias, elas vão ser transferidas para os créditos universitários, aí tem redução de duração, tem redução de valores, porque às vezes cobram por matérias, né? Então, são as articulações, né, que a gente chama. Então, o Greystone, Vancouver e Toronto tem articulações com faculdades e universidades canadenses. O caso da Capilano University, Yorkville University, BCIT, que é super famoso também, de tecnologia em Vancouver, no Canadá. Então, tem outras possibilidades. O nosso time de aconselhamento acadêmico está lá justamente para isso. Então, vamos supor que vocês tenham feito um curso de negócios em Vancouver e queiram agora aplicar para um curso de nível superior, uma graduação, por exemplo. A gente vai ter um time que vai ajudar vocês no planejamento de todos os estudos de vocês, fazer articulação, ver qual é o tipo de matéria, o que dá para fazer equivalência, o que precisa incluir ou tirar. Então, a gente tem um time dedicado só para a parte acadêmica também, tá? Portal do Estudante, Career Center, que é o centro de carreira, as feiras de emprego. Para todos os alunos que estão no Canadá, a gente tem parceria com Keep Me Safe, que é um aplicativo, uma plataforma para a saúde e bem-estar mental dos nossos alunos, né? Principalmente durante a pandemia, mas não só durante a pandemia. A gente tem a questão de adaptação, de estar longe da família, de estar longe dos amigos, de sair da zona de conforto. E alguns alunos, apesar de a gente ter esse suporte emocional dentro da escola, alguns alunos não se sentem confortáveis, né, em se abrir e conversar com o nosso time da escola. Então, a gente tem essa plataforma onde vocês vão ter contato com profissionais da área da saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente. Tá, então tá com algum problema de adaptação, tá sentindo saudade de casa, né? Tá querendo aí desabafar um pouquinho, a gente tem essa ferramenta gratuita para todos os alunos do Greystone College. A gente tem parceria, para quem está interessado na questão de imigração e visto, a gente tem parceria com a Incubate, que é uma empresa de assessoria de visto e imigração. A Incubate oferece alguns serviços cortesia para os nossos alunos. Por exemplo, o Marcos comentou que ia para o Canadá fazer um teste com visto de turista e depois se poderia mudar para o visto de estudante, mudar o status. Pode, né? E a Incubate oferece esse serviço de alteração de status cortesia. Então, vocês pagariam só as taxas consulares e a Incubate faria o processo de troca de status para vocês. Então, tem alguns serviços aí que são cortesia. E, por exemplo, consultoria de imigração, eles fazem com uma taxa diferenciada para os nossos alunos. E eles têm um hub dentro das escolas, né? Eles têm uma sala tanto no Greystone Vancouver, quanto em Toronto, quanto em Montreal. Então, é uma outra ferramenta aí que vocês podem usar. O Job Club está aqui, mas ele é o Career Center da Austrália, tá? Então, ele faz parte do Greystone da Austrália. E é isso, gente. Falo pra caramba, ninguém me para. Eita, juntou com outro aqui que também gosta de falar. Gente, eu disparo falar e aí não tem como. Mas espero que eu não tenha falado tão rápido, que tenha dado para entender direitinho. Fiquem à vontade para fazer perguntas, se tem alguma coisa que eu não falei, que vocês gostariam de saber, estou aqui para responder as dúvidas. Deixa eu ver. Não, ó, já tem parabéns aqui, Sidney dando parabéns. Obrigada. Obrigada, Sidney. Eu tenho uma pergunta, por favor.
Claro. Pois não, Marcos. No caso, eu sei que o processo da aplicação ele está longo, mas num cenário em que isso viesse a mudar nos próximos dias ou no próximo mês, que é o que está aparecendo para mim, para um outro cenário que eu tenho visto, digamos que as minhas aulas começassem, eu fizesse uma aplicação e ela fosse aprovada em janeiro, já meu visto foi aprovado, mas as minhas aulas só começam em março. Eu já poderia ir para o Canadá antes ou só posso ir perto das minhas aulas começarem? O seu visto ele vai vir com a data em que é permitido você entrar no Canadá, né? Não necessariamente vai ser o primeiro dia de aula ou a data do seu curso. Você pode chegar antes, mas, por exemplo, se você for para o Greystone, a permissão de trabalho só vale a partir do primeiro dia de aula. Mas a gente tem alunos, às vezes, chegando um mês antes, né? Então, Ok. é possível chegar antes, tá? Ok, obrigado. Imagina. E uma questão que eu acabei esquecendo de falar, a gente falando da questão de visto, para Montreal, como eu falei para vocês, Quebec é tudo diferente, Montreal é diferente, o visto também é diferente, tá? Então, para os alunos que vão fazer qualquer curso com mais de 6 meses de duração em Montreal, ou que vão aplicar para o Study Permit, eles precisam, antes de aplicar para o visto de estudante, aplicar para uma autorização que chama CAQ, C-A-Q, que é o Certificado de Aceitação da Província de Quebec. Do Quebec. Do Quebec. Então, antes de vocês aplicarem para o visto de estudante, vocês vão dar entrada no CAQ, né, CAQ. A Incubate, que é a nossa parceira, faz esse processo gratuito, tá, para todos os nossos alunos. Vocês só pagam as taxas consulares, que é uma mão na roda, porque o processo do CAQ, ele é meio chatinho, né, então, a gente até orienta que vocês não tentem fazer sozinhos, apesar de estar sendo feito online agora, o ideal é que vocês façam com uma assessoria. Então, antes de aplicar para o visto de estudante, vocês vão aplicar para esse CAQ. O CAQ hoje está demorando de 4 a 8 semanas, de 1 mês a 2 meses para ser liberado, para ser aprovado. Depois que vocês receberem essa carta de aceite, aí que vocês vão poder dar entrada no processo de visto. Então, assim, para Montreal, para quem está pensando em ir para Montreal, mesmo em tempos normais, fora de pandemia, mais 1 a 2 meses. Mais 1 a 2 meses. Pelo menos 6 meses de antecedência do embarque, tá? Pelo menos, para dar tempo de fazer os 2 processos. Ok, entendi. Então aí, assim, agora, né, mais para poder fechar, só para poder resumir, como que é o passo a passo, né, para quem está querendo ir, né, para o Canadá. Então, terminando aqui a reunião, a gente vai mandar, né, o link da apresentação para quem quiser assistir de novo, quem quiser ver a apresentação. Eu vou entrar em contato também com todos vocês para a gente poder conversar e entender em que estágio, em que momento, né, do planejamento de vocês que vocês estão. E aí a gente vai ter nessa conversa entender qual que é o objetivo de vocês, o que vocês estão procurando, né, no Canadá, qual que é o nível de inglês, né, como a Bru falou, tem lá o link da provinha, onde consegue saber em que nível que vocês estão e aí a partir de que nível vocês estão para quais cursos que vocês têm a possibilidade de aplicar, ou se de repente a gente vai ter que fazer dentro desse planejamento, incluir um tempinho de inglês para que você consiga atingir o nível, né, de inglês esperado para poder fazer o curso que vocês estão buscando. Depois, né, fez o teste, escolheu qual que é o curso, a gente fechou direitinho qual que é o projeto, né, o plano educacional de vocês, a gente vai para a parte de aplicação de visto, juntar toda a documentação. Então, por isso, né, que a gente diz que o planejamento ele tem que ser assim, de pelo menos 6 meses antes da data, né, de embarque. Então, agora a gente está aqui em outubro, então a gente pensaria que seria ali quase para o meio do ano que vem. O Marcos até colocou assim, vamos imaginar que o processo role mais rápido. Mesmo antes da pandemia,
Ele, ainda assim, ele era um prazo de mais ou menos em torno de uns 3, 4 meses, mais ou menos, né? Até conseguir ter a resposta, passar todos os documentos, receber a análise, se eles pedirem alguma documentação extra, conseguir dar o retorno para poder conseguir ter a aprovação do visto. Mas vamos pensar aí num prazo de mais ou menos de 4 a 6 meses, né? De aplicação, de receber a resposta do visto, né? Entre receber a resposta e o embarque. Deixa eu ver o que mais. E aí, assim, as nossas conversas antes disso, né? Antes de começar a aplicação do visto, aí depende também do... se vocês já sabem mais ou menos aquilo que vocês querem, ou se a gente vai ter que sair explorando aí um monte de oportunidade, mas como a Bruna passou aqui para a gente, a Greystone tem, assim, ótimas oportunidades, tanto lá no Quebec, como em Montreal e em Toronto. Em Vancouver e Toronto. E uma coisa que eu queria deixar até aqui para você, Amanda, caso alguém que esteja aqui assistindo a gente hoje entre em contato com a Amanda depois e queira marcar uma reunião comigo, eu tenho essa disponibilidade, tá? Para a gente poder tirar dúvidas finais, de repente tiver em vias de aplicar, podem contar comigo para ajudar vocês a fazer o atendimento, para tirar dúvidas que tenham ficado. A gente tem feito isso, então eu estou à disposição caso vocês precisem de um suporte adicional. Como a gente falou, é uma equipe multidisciplinar, né? Vai todo mundo. A gente vai trabalhando junto, né? Para tirar todas as dúvidas, que acho que quando a gente fala desse tipo de programa, a gente sabe que é um investimento financeiro, né? Considerável, e também um período que você vai ficar fora. Não é um curso de 1 mês, 2 meses, que você vai ali, passa as férias e volta. É um curso que vai ficar 6 meses, 1 ano. Então, a nossa intenção é deixar vocês com o máximo de informação possível, né, que a gente consegue, assim, fornecer para vocês embarcarem com mais confortáveis, né, com mais segurança. Então, é isso. Tá bom. Eu queria só agradecer aqui, para mim foi bem esclarecedor. Muito obrigado. Que bom, Marcos. Por nada, Fico feliz Marcos, que tenha sido esclarecedor. Que bom, obrigada pela sua presença. O Sidney mandou aqui uma mensagem dizendo que está querendo fazer, né, um plano aí de 1 ano, passou até já aqui o e-mail dele. Pode deixar que eu vou entrar em contato contigo, Sidney, com todas as informações de valores, as opções e tudo mais. Se depois, se quiser marcar, a gente pode marcar uma conversa, eu, você e a Bruna também. Mas pode deixar que eu entre em contato contigo. Então é isso. Bruna, muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esclarecedor, assim, super didático, as coisas realmente do dia a dia. Acho que foi bem leve aqui o bate-papo para todo mundo entender e conseguir realmente, assim, ver como consegue tirar esse sonho, esse plano do papel, né? Sair só do campo dos sonhos e ir para a vida real mesmo, porque dá para fazer se tornar verdade. Dá sim. E eu fico feliz que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham gostado da apresentação. Peço desculpas, porque às vezes eu falo rápido, eu falo demais, mas pelo menos vocês, pelo que vocês estão falando, né, tiveram todas as informações. Eu fico muito feliz, queria agradecer de novo o convite de vocês para estar aqui hoje. Fico muito feliz e, se precisarem, a gente continua aqui. Tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, todo mundo que pessoal. ficou até o final. Obrigado. E eu entro em contato com todo mundo que se inscreveu aqui para participar hoje. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.